Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua mãe, Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Tivemos aí agora um probleminha com a câmera, pera aí que nós vamos resolver rapidinho. Vamos lá, rapidinho, ok, lindo, de maravilhoso. Boa noite, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Uma alegria muito grande estarmos juntos nessa hora para estudarmos mais um pouquinho sobre a Virgem Maria, tá bom? É com grande alegria que eu venho aqui, né, mais essa noite, mais esse momento, para que nós possamos juntos meditar, partilhar sobre a vida da Virgem Maria, tá bom? E hoje, de forma muito especial, nós vamos, de uma certa forma, dar continuidade. Praticamente todas as aulas deste curso são uma continuidade da outra, né? Uma completa a outra. E no finalzinho da aula passada, nós falamos um pouco sobre o Concílio Vaticano II e que nós iríamos estudar, na próxima aula, um dos documentos, né? Uma das partes do documento, de um dos documentos do Concílio Vaticano II. E nós vamos hoje estudar o proêmio, né, do capítulo 8 da Lumen Gentium, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II, tá bom? Então, nós vamos partilhar um pouco nessa noite sobre este proêmio. Eu acredito que seja uma aula breve, vou tentar fazer uma aula breve para não ficar muito cansativo e não ter muitas informações também, tá bom? Mas, no mais, é isso. Nós vamos estudar hoje sobre o proêmio do capítulo 8 da Lumen Gentium. Então, se você está aqui e viu que o seu colega de turma, né, como se diz outro, os seus colegas não estão aqui ainda, volta lá no grupo, rapidinho, chama eles e fala, olha, já vai começar, porque hoje também é de grande importância para o nosso conhecimento, tá bom? Então, vamos começar com a nossa oração inicial para pedir ao Senhor e pedir para Nossa Senhora nos abençoar, nos proteger hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Somos convidados a escutar a mensagem de Nossa Senhora, a mensagem 786, do dia 25 de julho de 2013. Queridos filhos, com alegria no meu coração, eu chamo todos vocês a viverem a sua fé e testemunharem-na com o seu coração e seu exemplo de toda maneira. Decidam-se, filhinhos, a ficar longe do pecado e da tentação, e que possa haver alegria e amor pela santidade em seus corações. Eu amo vocês, filhinhos, e acompanho vocês com minha intercessão diante do Altíssimo. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Então, que alegria é escutar a mensagem de Nossa Senhora para nós nessa hora. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu colocar os slides aqui. Hoje os nossos slides estão bem simples, tá bom? Eu coloquei aqui só os títulos, né, dos tópicos da nossa aula de hoje, porque confesso para vocês e peço até perdão que eu não tive um tempo aí para elaborar só esse slide. Eu deixei esse slide para trás, né? Elaborei todos os outros e esse eu deixei para trás. Então vocês me desculpem, viu? Aí eu preparei algo rapidinho aqui para que nós pudéssemos aprender um pouco melhor. E aí eu vou estar acompanhando a apostila, tá bom? Então, deixa eu voltar a imagem aqui para mim rapidinho. Eu vou estar acompanhando a apostila que está aqui no meu celular e vocês
têm essa apostila, tá bom? Então, vocês podem pegar aí a apostila e para que nós possamos, né, partilhar hoje sobre este tema. Então, deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Então, nós vamos fazer aí uma introdução, né, ao proêmio do capítulo 8 da Lumen Gentium. E, para você que chegou agora, eu estava falando no início, deixa eu voltar a câmera para mim aqui para vocês me verem. Eu estava falando no início, para você que chegou agora, que nós vamos dar continuidade, né, à aula passada, né? A maioria das aulas deste módulo é uma continuação, né? Então, a gente, no finalzinho da aula passada, eu não sei se você lembra, mas nós falamos um pouquinho sobre o Concílio Vaticano II, né? E aí agora nós vamos estudar um documento específico deste concílio, tá bom? Então, vamos ficar atento, vamos estudar bastante, vamos prestar atenção para que a gente não perca aí o conhecimento, tá bom? Então, vamos lá então. Neste proêmio, né, na Lumen Gentium 52 e 53, o concílio ele apresenta o seu objeto e as suas intenções em relação ao tema mariano, né, que é aquilo que a gente já falava na semana passada, que alguns concílios, né, que nós citamos, todos os concílios que nós citamos, cada um tinha uma referência, né, uma intenção em relação ao tema mariano, e com o Concílio Vaticano II ele não é diferente, né? Então, este concílio, né, ele oferece também aí uma sintética apresentação, né? O conteúdo em si será apresentado na segunda parte do documento. O número 52 inicia, né, o número 52 da Lumen Gentium, inicia com Paulo em Gálatas, no capítulo 4, que nos diz, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, que nos diz o seguinte: querendo Deus misericordiosíssimo e sapientíssimo realizar a salvação do mundo, quando chegou a plenitude dos tempos, mandou o seu Filho, nascido de uma mulher, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, né? E aí, em seguida, é colocado o artigo do credo sobre a encarnação, né? Então, deste modo, a doutrina mariana ela é colocada dentro do mistério divino revelado e na profissão de fé na igreja. Então, o mistério de Deus se revela nas missões do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão em toda a origem da história da salvação. Então, de fato, né, nós vemos aí que existe um único mistério que pode ser observado, né, segundo pontos de vistas particulares, que não esgota a profundidade do mistério em si mesmo, mas ajudam a torná-lo acessíveis em toda a sua complexidade. Desse modo, nós podemos entender que a menção ao mistério de Cristo em relação à Igreja tem como objetivo mostrar que a Mariologia não pode reduzir-se à eclesiologia, mas representa o anel de conjunção que liga a Cristologia à eclesiologia. Né? São palavras aí um pouco difíceis, mas que a gente consegue entender muito bem. Né? O que esse parágrafo diz para nós? Né? Eu vou repetir, né, para que nós possamos entender o que esse parágrafo diz para nós. Desse modo, a menção ao mistério de Cristo em relação com a Igreja tem como objetivo mostrar que o estudo de Nossa Senhora não pode se reduzir ao estudo da Igreja, mas representa todo um anel, né, de conjunção, ou seja, junta tudo isso, né, que liga aí o estudo de Cristo, o estudo de Jesus, o estudo que nós fazemos em relação a Jesus, com o estudo que nós fazemos em relação à Igreja. Então, a Mariologia, o estudo de Maria, é isso. Né? Então, nós pegamos o estudo de Cristo, o estudo da Igreja, e quem junta tudo isso e nos apresenta de uma forma mais clara é
o estudo de Nossa Senhora, a Mariologia, tá bom? Então, nós vamos aí, né, é importante relembrar que o magistério mariano, né, tudo que é dito em relação a Nossa Senhora, nós teremos como fonte a Sagrada Escritura, os símbolos de fé, né, desenvolvido aí pelo magistério pontifício e também pela liturgia. Então, não é nada da cabeça do Guilherme, tá bom? Não se preocupem que Guilherme não é doido assim não, tá bom? Então, nosso primeiro tema, nossa primeira, digamos assim, nosso primeiro ponto, né, durante essa aula, nós vamos falar um pouco sobre Maria e a Santa Igreja, que também é um dos pontos aí do proêmio, tá bom? Então, vamos pegar aí direitinho, né, que está lá no número 53 do proêmio. Então, a gente vai estudar um pouco melhor sobre Maria e a Igreja. E este número 53, né, é um ponto de partida, né, para exposição, né, que é a adesão e livre, né, de Maria ao anúncio do anjo, em base ao qual ela estava para se tornar a mãe do Filho de Deus, que se fez carne para a nossa redenção. Em seguida, é aprofundado um conteúdo mais teológico da maternidade divina, descrevendo aí a relação de Nossa Senhora com as pessoas da Santíssima Trindade. Mesmo permanecendo sempre criatura, Maria está unida ao Filho mediante uma ligação estreita e indissolúvel, com um vínculo especial. Por isso, Maria é chamada de filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. Por fazer parte da estirpe de Adão, também ela necessita de salvação como todos os seres humanos. Mas a sua necessidade de salvação ocorre de modo perfeito, em virtude de um dom totalmente gratuito, de modo a poder colaborar na redenção do mundo. E no modo como ela colaborou, que tem suas raízes no ser mãe de todos os membros de Cristo. Porque Maria, ela coopera com a caridade ao nascimento dos fiéis da Igreja, de cuja cabeça são os membros. Né? Então, aí nós vemos um estudo mais aprofundado, né? Ou seja, Nossa Senhora, ela faz parte, sim, da descendência de Adão, então ela precisava de salvação, né? Como todos nós, mas como ela faz parte desse plano de redenção, a sua necessidade de salvação ocorre de um modo mais perfeito, né? Porque Nossa Senhora não tinha pecado, Nossa Senhora dificilmente, né? Acredito que não cometia tantos erros como nós cometemos, claro que não. Então, a forma dela alcançar a salvação é de um modo mais perfeito, né? Então, mas isso não significa que Nossa Senhora não precisou de ser salva. Sim, ela precisou ser salva, né? Pelo próprio Filho que ela trouxe ao mundo. Então, irmãos, e é importante ressaltar também que o texto conciliar, né, os documentos do concílio, ele retoma um pouco a reflexão de Santo Agostinho, né, que falava de uma cooperação de Maria ao nascimento da Igreja, né, enquanto mãe amorosa do Filho unigênito encarnado. Né, e aí também, enquanto a cooperação de Maria, né, foi possível mediante a graça do Salvador, ela é e continua sendo membro da Igreja, né, mas enquanto é discípulo de Cristo de modo iminente, pela sua fé e caridade, Maria se torna, então, para nós, figura, né, e o modelo da Igreja. É importante ressaltarmos essas questões, tá bom? E aí, a pergunta é: quais são as intenções do concílio em relação à doutrina e ao culto mariano? E aí, nós tiramos aqui alguns pedacinhos do documento do concílio, né, e aí eu quero responder nessa pergunta, né, as intenções, deixa eu colocar aqui, aí as intenções, né, do concílio em relação à doutrina e ao culto mariano, né? Então, qual que são, né, essas intenções? Né? Então, o que o concílio deseja? Né? Ilustrar atentamente as funções da bem-aventurada Virgem no mistério do Verbo encarnado e do corpo místico,
Então, né, o concílio ele deseja trazer para nós nos iluminar, como se diz o outro, né, buscar trazer à nossa mente o conhecimento de quais são as funções da Virgem Maria em relação, né, aí no mistério do Verbo encarnado, né, e do corpo místico que somos nós, que somos a igreja, né, e também o concílio deseja aí indicar os deveres dos homens redimidos para com a Mãe de Deus, né, a Mãe de Cristo e a Mãe dos homens. Então, o concílio também ele traz para nós uma grande catequese, né, de como nós, homens redimidos, né, quais são os nossos deveres, né? Nós buscamos muitos aí os nossos direitos, né? Mas quais são os nossos deveres para com Cristo, para com a igreja, para com a Mãe de nosso Senhor? Né? Então, o concílio ele deseja trazer essa indicação para nós também. E de forma alguma, o concílio vem trazer para nós uma doutrina completa sobre Nossa Senhora. Até hoje, pelo menos ao meu conhecimento, não sei se já chegou, se já se completou toda essa doutrina mariana, mas até quando eu tinha feito esse curso, né, e o padre, esqueci o nome do padre, gente, meu Deus do céu, o padre lá da TV Século XXI, ele deixou claro isso para nós, né? Olha, ainda não se tem uma doutrina completa de Nossa Senhora. Nossa Senhora é um mistério, da mesma forma que o Espírito Santo é um mistério, né? Só que o Espírito Santo é Deus, né, gente? Então a gente tem essa diferença. Mas da mesma forma que existem vários mistérios na igreja, Nossa Senhora também é um mistério, né? Então o concílio não pretende trazer uma doutrina completa sobre Nossa Senhora. Não pretende isso. E o concílio também ele não quer resolver as questões ainda não trazidas à luz pelos trabalhos dos teólogos, né? Então, muitas questões que hoje eu e você temos, às vezes o concílio não respondeu, porque não era ali o momento de ser respondido, né? Então, é importante que nós ressaltemos isso. Né? E o concílio aí declara, né, a liberdade das escolas católicas no sentido de continuarem o estudo e a reflexão sobre Nossa Senhora. Então, muitas escolas católicas naquele tempo estavam estudando sobre a Virgem Maria, né, se aprofundando mais no conhecimento, né, em relação à Virgem. Então, o concílio ele também dá essa liberdade, né, para as escolas trabalharem em relação a isso, tá bom? Então, pessoal, e aí eu preciso de ressaltar com vocês alguns pontos preciosos e importantes, né, que estão presentes no capítulo 8 da Lumen Gentium. Primeiro ponto é que na igreja é o Divino Redentor que realiza a salvação. A Virgem Maria está intimamente unida a Ele. O que significa isso, Guilherme? É bem simples, né? A gente precisa entender que quem nos traz a salvação, quem nos dá a salvação é Jesus Cristo, Filho de Maria. Né? Então é Jesus Cristo que nos dá a salvação. Mas Maria está intimamente ligada a Jesus. Até porque Jesus é a própria salvação. E Maria nos deu a salvação. Maria nos trouxe até nós a salvação, que é o próprio Cristo. Então, a gente precisa entender isso, né? Que Maria está ligada, intimamente unida a Jesus Cristo. E o concílio ainda, não o concílio, mas o capítulo 8 da Lumen Gentium afirma ainda que Maria é mãe de Deus, mãe de Cristo e mãe dos homens, especialmente de nós fiéis. É importante notar a repetição que o documento nos apresenta, que é mãe de Cristo, mãe dos homens, indicando que existem dois tipos de maternidade. Preste atenção. Maternidade física, em relação a Jesus Cristo, e maternidade espiritual, em relação a nós, aos quais, né, Jesus deu a sua vida por nós e nos redimiu de todos os nossos pecados. Né? Então, Maria é mãe, pessoal. Olha que lindo, né? Maria
é mãe. E é a mãe que deseja a salvação de todos. Olha, gente, isso aqui é poderoso, como se diz outro. Ainda aquelas pessoas que não creem em Nossa Senhora obterá graças e luzes para que cheguem à fé no Cristo. Para nós que já cremos, Nossa Senhora assiste no nosso ministério pastoral. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, né, de tipo assim, os nossos irmãos, eu tenho um parente evangélico, evangélico não, porque nós somos evangélicos, né, um parente protestante, e aí, nossa, ele não gosta de Nossa Senhora, não sei o quê. Não se preocupe, não se preocupe. Nossa Senhora é mãe de todos, e isso é muito bonito, até das pessoas que não gostam dela, ela é mãe. E é isso que é bonito. E as pessoas não gostarem dela, isso não significa que ela não dispensará as graças sobre aquelas pessoas. Porque Nossa Senhora é mãe da misericórdia. Nossa Senhora é mãe de todos nós. Então ela sempre está derramando graças sobre nós. E o terceiro ponto, precioso, né, e importante do capítulo 8º da Lumen Gentium, afirma para nós que na igreja Santa Maria, né, a Santa Virgem Maria, ocupa depois de Cristo o maior lugar e o mais próximo de nós. Então, é importante que nós entendamos isso, né? É importante que eu e você entendamos melhor essa questão. Abaixo de Cristo está a Virgem Maria. Uma vez, o padre Paulo Ricardo fala sobre isso, e num curso do Consagra-te, né, o curso de consagração a Nossa Senhora, e ele nos explica o seguinte, né, que teve uma vez que um protestante, eu não me lembro bem da história, mas o resumo é assim. O protestante ele sempre diz que Nossa Senhora está muito abaixo de Deus e por isso nós católicos estamos muito errados em venerá-la, né? Porque ela está muito abaixo de Deus, né? E de fato ela está muito abaixo de Deus, mas ela está muito mais alto do que nós. É importante que nós entendamos isso. Depois de Cristo, Maria ocupa o maior lugar do trono. O maior lugar do céu é de Nossa Senhora, depois de Cristo. E é por isso que existe, né, até mesmo, deixa eu só pegar aqui para que eu não erre, né, deixa eu pegar aqui rapidinho, só um minutinho. Eu vou pegar aqui que existe, né, e é importante até mesmo a gente falar sobre isso nesse momento. Espera aí que eu estou com dificuldade de abrir o site aqui. Acho que a internet tá ruim, viu? Vamos ver aqui, espera aí. Deixa eu abrir aqui. Porque é importante, irmãos, eu ressaltar isso com vocês, né? Principalmente quando nós falamos aí sobre a questão de Maria estar, né, aí acima de nós e abaixo de Deus, né? A gente precisa entender isso. E eu tô de lado aqui, pessoal, mas é porque eu vou ler aqui para vocês uma questão. Eu não sei se vocês sabem, mas existe 3 formas de culto dentro da igreja. O culto de latria, dulia e hiperdulia, né? Então, a gente precisa entender quais são o que significa esses 3 termos. Esses 3 termos vêm do grego, né? Latria, dulia e hiperdulia, né? Mas às vezes nós não sabemos o que é isso e deveríamos saber, principalmente nós católicos. Nós deveríamos saber. Coloca aí nos comentários se você sabe ou não o que são essas 3 palavras: latria,
hiperdulia e dulia. Eu não sabia, viu, gente? Não é vergonha dizer que não sabe, porque, infelizmente, nas nossas catequeses, nós não escutamos mais falar sobre isso. Eu mesmo, na minha catequese, eu não escutei falar sobre isso, não. Né? Eu não sei como que está hoje, né? Principalmente aqui na nossa cidade, mas na minha catequese eu não escutei falar sobre isso. Porque se a gente não escuta falar sobre isso, e se a gente não fala disso, o povo confunde as devoções. O povo confunde. E aí a gente precisa entender. O que são essas 3 palavras? Presta atenção. Latria, né, é o principal culto da igreja. Então, nós idolatramos, nós adoramos a quem? Jesus Cristo. Somente Ele. Nós adoramos a Jesus Cristo. Adoramos a Deus, adoramos ao Espírito Santo, porque são 3 pessoas em uma só, 3 pessoas em um só Deus. Né? Então, nós adoramos a Deus somente. Então, a quem nós devemos dar o culto de latria? A Deus. E aí, né, como nos ensina, e os protestantes jogam isso na nossa cara como se a gente não soubesse, né, que somente ao teu Deus prostrarás culto. Né? A gente já sabe muito bem disso. Né? Adorarás somente ao teu Deus. A gente sabe disso. Né? Então, latria é isso. Latria é como se diz o outro, né? O máximo dos máximos do culto. Né? É a adoração. Né? Então, adoração a Deus. E aí, nós vemos o segundo aí, né? Que parecem um pouco. Né? Hiperdulia e dulia. Né? Dulia, né? Significa honrar e venerar. Né? E dulia é o culto prestado aos santos. Né? Então, quando nós vemos aqui, eu tenho a imagem de Padre Pio, de Santa Teresinha, tenho aqui também a imagem da Beata Helena Guerra, São Miguel Arcanjo. Então, eu tenho aqui várias imagens, e tem mais por aqui, né? Tem Santa Teresinha ali também, Jesus Misericordioso, enfim, tenho várias imagens aqui em minha casa. Né? E o que isso significa? Isso significa que eu estou adorando o santo? Eu estou dando culto de latria ao santo? Não. Eu não dou o culto de latria ao santo. Eu dou o culto de dulia, que significa honrar, venerar. Eu olho para Padre Pio e enxergo um modelo de seguidor de Cristo, perdão. Eu olho para Santa Teresinha e vejo o que Santa Teresinha fez por Jesus Cristo. E aí eu falo, poxa vida, eu quero me espelhar nela. Eu olho para São Miguel Arcanjo e falo, olha, poxa vida, hein? Na verdade, peraí, deixa eu... Não, é isso mesmo. Eu olho para São Miguel Arcanjo e falo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Que eu seja como São Miguel Arcanjo, que quando a tentação vir, eu diga, quem como Deus? Ninguém como Deus. É o Deus que é o Senhor da minha vida. Não quero tentação, não quero pecado, não quero nada. Então, olho para esses santos e vejo e busco, né, a veneração. Olho para eles e vejo neles uma pessoa que eu posso, né, não São Miguel, que São Miguel não é uma pessoa, São Miguel é um arcanjo, mas eu vejo nos santos, de fato, pessoas que eu posso fazer a mesma coisa que eles fizeram, que eu vou conseguir os céus. Isso é o culto de dulia, que é o venerar. Só que nós temos mais um, que é a hiperdulia. E a hiperdulia é uma veneração maior. E a quem nós damos esse culto? Apenas a Virgem Maria. Nós só damos o culto de hiperdulia à Virgem Santíssima. Porque ela está acima dos anjos, acima dos santos, acima de todo mundo, menos de Jesus. Então nós damos este culto a ela, hiperdulia. Então nós temos esses 3. Então quando algum protestante vir bater de frente com você, você já vai saber responder. Você vai falar, olha, é o seguinte, meu querido,
Na Igreja Católica nós temos 3 tipos de culto: latria, dulia e hiperdulia. Latria, nós vivemos aquilo que nós pregamos: adorarás somente ao Senhor teu Deus e nenhum Deus a mais. Não tem outro Deus, é Deus, Deus, Deus. É o Deus eu sou, e eu só vou adorar Ele. Culto de latria. Hiperdulia, veneração maior à Virgem Santíssima. Quer pessoa que seguiu mais a Jesus do que Nossa Senhora? Não. Então, hiperdulia. Nós prestamos um culto de veneração. Nós honramos a Virgem Maria. E dulia, nós honramos e veneramos os santos, mas numa proporção menor, tá bom? Enfim, isso não tem nada a ver com o nosso curso, mas é importante que eu fale e que você aprenda, porque nós somos muitas vezes encurralados na parede, julgados na parede, e o povo fala: olha, sua fé é morta, não tem necessidade, e às vezes nós nos convencemos disso. E quantas pessoas nós conhecemos que saíram da Igreja Católica e foram para a Igreja Protestante porque não conhecem a sua fé? Não é verdade? Então, vamos nos atentar a isso. E vamos voltar ao nosso curso, que eu estava falando sobre as intenções do concílio, né, em relação aí à doutrina e ao culto mariano. Muito bem. E aí, né, essa parte que eu falei, né, sobre que na igreja, acima, Maria ocupa, depois de Cristo, o lugar mais alto e mais próximo de nós. Deixa eu mudar o slide. Aí, no número 55, nós falamos, o documento fala para nós sobre a mãe do Messias no Antigo Testamento. O que isso significa, né? O concílio, ele segue aí um método da progressividade com o qual o mistério mariano é revelado no dinamismo da história da salvação. Então, né, a leitura dessa revelação ela é feita pelo magistério e é uma leitura carismática, eclesial. Né? Portanto, também os dados do Antigo Testamento são considerados sempre à luz da realização definitiva da salvação, realizada por Cristo Jesus, perdão. Nesta luz, os elementos da antiga aliança são vistos como prefiguração em preparação da sua realização escatológica. Né? Então, a gente já estudou isso, né, lá nos traços marianos do Antigo Testamento, mas aqui nós vemos na tradição da igreja, né, que o concílio também nos ensina isso, né, que nós vemos, né, o concílio, ele vê aí de uma forma bem velada, né, sempre mais claro no Antigo Testamento, a figura de uma mulher, né, que em primeiro lugar aparece lá em Gênesis 3, no versículo 15, né, onde Deus se opõe, né, opõe aí a serpente e a mulher e fala, né, que... né, onde Deus opõe a serpente e a mulher como inimiga, né, isso que eu queria dizer, né, antecipando-lhe aí a promessa da vitória sobre o mal, da sua descendência e de seu filho. Né, depois a gente vê lá em Isaías 7,14, no qual fala que a virgem dará à luz a um menino e se chamará Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Né? Então, depois nós vemos também o livro de Miqueias, no capítulo 5, onde é também anunciado que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Né? Então, assim, entre outros textos que nós já meditamos aí durante o nosso primeiro módulo, né? São vários os textos aí que preparam aí essa questão do nosso, como se diz outro, né? Da nossa salvação. Né? E aí nós entramos também em Maria na Anunciação. A gente falou agora de Maria no Antigo Testamento, né? Dessa doutrina de Maria no Antigo Testamento, e agora nós vamos para a doutrina mariana no Novo Testamento. Né? Que nessa terceira parte, né, são examinadas as relações da Virgem Maria, né, e a igreja. Né? Porque no Novo Testamento nós estamos falando da igreja nascente já. Então, temos nessa parte essas examinações, né, sobre essa questão da Virgem Maria e a igreja, né, tendo aí como base a revelação transmitida pela Sagrada Escritura,
né, e lida aí na tradição eclesial. Né? Primeiro, e é importante, né, que nós entendamos isso, na apostila, pessoal, tudo isso que eu estou falando é mais detalhado, né, tem mais referências, etc. e tal, mas aqui eu pego mais um resumo básico de tudo para que nós não estendamos muito a nossa aula e fique uma aula muito cansativa, tá bom? Então, na apostila, se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, por favor, gente, me procura, meu Deus, tá bom? Porque é bom, né, que você tenha dúvida, é necessário que você tenha dúvida, é necessário que você questione, é necessário que você pergunte, tá bom? Então, tire as suas dúvidas, tá bom? Muito bem. Então, como eu estava dizendo para vocês, que nós vamos pegar aí, né? Deixa eu colocar aqui do meu ladinho, desse lado aqui, ó. Ih, não, desse. Aqui, ó. Né? Maria na Anunciação, né? E aí nós vamos ver aí um pouquinho a doutrina de Maria no Novo Testamento. E aí o capítulo 8º, né, da Lumen Gentium, ele divide para nós, né, alguns pontos, tá? Alguns pontos muito importantes para nós. Primeiro ponto, a bem-aventurada Virgem Maria e a Igreja. É importante que nós entendamos todo este conceito, né, da bem-aventurada Virgem Maria e da Igreja, que nós vamos entender que tudo, né, que como eu disse aqui em cima, olha aqui, olha, deixa eu só achar aqui, para que eu não fale besteira. Maria é mãe de todos e deseja a salvação de todos. Maria é mãe da Igreja, né? Então, ela está aí, né, obtendo as graças para nós. Então, a bem-aventurada Virgem Maria e a Igreja, essa é a relação. Todas as graças, aqui nós temos representado a imagem de Nossa Senhora das Graças, e eu não sei se você sabe por que as mãos delas, a mão da imagem, né, é assim, ó. Vocês já pararam para se perguntar? Então, a imagem de Nossa Senhora das Graças é justamente assim, porque aqui é da onde jorra as graças de Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele nos ensina, né, no Tratado da Verdadeira Devoção, que eu até citei na semana passada, que está aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem de novo, porque eu vou divulgar ele mesmo, viu, gente? Aqui, ó. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Leiam este livro, se consagrem à Virgem Maria, tá? Se tornem escravos de Jesus pelas mãos de Maria, porque isso aqui vai melhorar 1000 vezes a sua espiritualidade, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir achar, porque eu não marquei, né? Porque não estava preparado para falar sobre isso. Mas, na imagem de Nossa Senhora das Graças, e aí São Luís nos recorda isso bem lá antigamente, que ele nos fala o seguinte: todas as graças que são derramadas sobre a Igreja passa por Nossa Senhora. Todas. Todas as graças que Jesus envia sobre a face da terra passa por Nossa Senhora. Todas. Maria é a porta de entrada. Como que Deus entrou no mundo? Por Maria. Entende? Então ele escolhe também passar todas as graças por essa porta. Então, eis a relação entre a bem-aventurada Virgem Maria e a Santa Igreja. Outro. Eu não coloquei aqui, gente. Ô, Jesus sacramentado, hein? Guilherme é difícil demais, viu, gente? Mas vamos lá. Outro ponto bem importante para nós. Maria e Cristo, único mediador. Né? Então, muitas pessoas, às vezes a gente confunde, né? Por exemplo, aqui em Raposa a gente canta muito aquela música na novena, né? Maria, medianeira divinal, se pede o teu Jesus atenderá.
E vai indo, porque senão eu vou desafinar. Então, mas só que na Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. De fato, Maria intercede para Jesus. Maria intercede para Jesus. Gente, vamos parar para pensar? Jesus é tão grande. A grandeza do Senhor é tão espetacular que eu e você não conseguimos chegar perto dele, não. Nós não conseguimos, de tão grande que ele é. Por isso existe a Virgem Maria. Ela é medianeira. Cristo é o mediador entre Deus, Pai, e os homens. E aí, toda essa análise teológica, né, que o Concílio Vaticano II faz, é nesta base, é neste sentido, de que Cristo é o mediador. E isso não é tirado. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Mas Maria entra agora como medianeira. Ela intercede pelos seus filhos. Ela intercede por cada um de nós. Ela olha para Jesus e fala: Jesus, aquele menino está precisando, viu? Olha por ele. Esse é o papel de Nossa Senhora. Outro ponto muito importante, né, lá no número 61, que é a cooperação à redenção. O que significa isso, gente? Nossa Senhora, isso não é um dogma, tá? Mas alguns teólogos, e aí no Concílio Vaticano II a gente escuta um pouquinho sobre isso, né? Porque Maria, ela colaborou ativamente para que a salvação viesse para cada um de nós. Então aí a gente pode colocar uma palavrinha que isso não é dogma, isso não é verdade de fé, tá bom? Maria é corredentora. O que significa isso? Cristo é o Redentor. Quem nos redimiu dos nossos pecados é Cristo. Mas Maria participa da salvação. Ela precisa da salvação? Sim, mas ela participa da salvação. Ela ajuda a distribuir a salvação, a dar a salvação. Por quê? Porque foi por ela que a salvação entrou no mundo. Então, entende essa questão da corredenção? É uma participação de Maria na redenção. Jesus é o Salvador. Maria é a corredentora. Aquela que está do lado de Jesus e que o ajuda a salvar. Maria nada mais é do que aquela seta que aponta o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eita. Jesus é o caminho. Maria é a seta que aponta para o caminho. Aqui, né? Eu estou apontando para lá. Aqui. Maria é a seta que aponta para o caminho. Corredenção. Nós vamos falar disso mais para frente, tá bom? Para não ficar muito longa a aula também. Já temos aí 45 minutos de aula. E aí, um outro ponto, que é uma função salvífica subordinada. Né? Então, aí eu quero ler um pouquinho para vocês sobre isso, porque isso é bem interessante. O número 62 explicita o conteúdo eclesiológico do título de Maria, né, Mãe de Deus na economia da graça. A Lumen Gentium focaliza que a maternidade divina de Maria não está limitada ao momento histórico terreno, mas se estende desde o primeiro consentimento até a realização escatológica da sua glorificação. Com a Assunção, Maria continua a desenvolver sua missão materna pela salvação dos seus filhos. Olha que bonito. Ela confere a graça de Cristo como uma relação de comunhão e de familiaridade com Deus. Ela intercede para que os homens sejam sempre mais próximos do Senhor e sejam inseridos na sua vida. Com esta aproximação e com esta intimidade,
daqueles que creem com Cristo, acontece na igreja e o ser igreja também acontece. Maria, enquanto ela está próxima a Cristo, está também próxima da igreja, por ser membro da igreja. Maria, ela possui um contato particular com Cristo. Isso é muito bonito. Não é possível pensar em Maria, enquanto já glorificada com Cristo, sem o seu contato com a igreja, que é o corpo de Cristo. E aí lá no número 62, nós vemos a seguinte frase: por isto, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada pela igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorredora, mediadora, entendendo não como diminuição ou como acréscimo a dignidade e a eficácia de Cristo, o único mediador. Então, aí a gente precisa entender que ao afirmar a mediação de Maria, o concílio mostra que a reconciliação realizada por Cristo para sempre inclui também a participação ativa dos membros do corpo. Pois é uma participação frutuosa, é uma participação do fruto da graça do Cristo. Então, é importante que nós entendamos isso. E aí, na próxima semana, nós vamos entrar num tema que eu particularmente gosto bastante. Deixa eu colocar aqui, voltar a minha imagem, muito bem. Um tema que eu particularmente gosto bastante, que são os dogmas marianos. Bem, então, a gente vai falar sobre os dogmas marianos. E aí nós vamos nos aprofundar sobre cada um deles, né? Então, relembrando, né, eu fiz uma colinha ali agora, só para não esquecer nenhum. São 4 os dogmas: maternidade divina, virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Nossa Senhora. Tá bom? Então, é isso. E aí na próxima semana não, né? Na quinta-feira agora, no dia de Corpus Christi, olha que lindo, nós vamos estudar sobre os dogmas marianos, tá bom? Então, lembrando a você, pode aí colocar a sua dúvida, tá bom? Coloque a sua dúvida aí nos comentários, e aí nós vamos tentar responder, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar, ou no privado, ou no grupo lá, e mandar a sua pergunta, tá bom? Que Deus abençoe. Não se esqueça de colocar o seu nome para que eu possa ver a lista de presença, tá bom? Então, rezemos nos consagrando à Virgem Maria. Rapidinho, vamos, nesse momento, nos consagrar a ela. Vamos pedir a ela que nos abençoe, que nos ilumine, que nos guarde hoje e sempre. E vamos pedir, né, que diante de toda essa situação em que o mundo está vivendo, né, nós estamos vivendo numa situação bem complicada, né, então vamos pedir a ela que nos receba em teu colo de mãe e que ela possa realmente nos acolher, que ela possa acolher o mundo, que ela possa acolher todas as nossas necessidades, e vamos pedir a ela neste momento que nos ajude a cada vez mais estarmos mais próximos da presença do Senhor Jesus. Por isso, consagremos a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e todo o meu ser. E já que sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria,
desça sobre nós, sobre as nossas famílias. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, paz, fogo e avivamento. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder você. Até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser.